Boa tarde a todos, meu nome é Henrique e dando continuidade à apresentação sobre a gestão da inovação, vou apresentar a seção 7.2 do capítulo 7, o lugar da inovação dentro da organização industrial. Neste capítulo, trazemos a noção de que, em um mundo onde os mercados mudam tão rapidamente, a inovação deixou de ser apenas um diferencial competitivo para se tornar uma das principais estratégias de sobrevivência e crescimento. Vamos analisar também por que ela é tão importante, quais são as suas diferentes formas e como ela se manifesta de diferentes maneiras dependendo do setor industrial. Para entender o lugar da inovação hoje, precisamos olhar brevemente para o seu contexto histórico. A discussão sobre a inovação tecnológica e seu impacto na economia não é nova. Ela começa de forma mais intensa no século XVIII, com a Revolução Industrial, que iniciou uma transformação profunda nos modos de vida da sociedade. Esse fenômeno chamou a atenção de diversos pensadores clássicos, nomes como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx e, mais tarde, Joseph Schumpeter, todos se dedicaram a entender o impacto da tecnologia, que na época era o desenvolvimento das máquinas, sobre a indústria, o trabalho e a economia como um todo. Este quadro resume o que os pensadores abordavam. Adam Smith, por exemplo, já identificava que a inovação, especialmente através da divisão do trabalho e da melhoria dos maquinários, era o principal motor do aumento da produtividade. Karl Marx via a inovação tecnológica como uma necessidade vital e constante do capitalismo, impulsionada pela pura competição para reduzir custos e aumentar lucros. Stuart Mill, por sua vez, era mais cético. Ele reconhecia os ganhos da produtividade, mas duvidava que a inovação realmente traria alívio de carga para o trabalho, para o operário, vendo a distribuição de renda como o problema central. Mas foi Joseph Schumpeter que colocou a inovação como o processo central do capitalismo, definindo-a como o processo de destruição criativa, onde o novo destrói o antigo, impulsionado pela figura do empreendedor. Essa discussão histórica nos traz ao ponto principal da inovação para a organização industrial moderna. Como o slide destaca, a inovação estaria diretamente ligada tanto ao crescimento quanto à própria sobrevivência das empresas. Hoje, os fatores de eficiência que garantem o sucesso das empresas no passado, como baixo custo e qualidade, já não são suficientes para garantir o desempenho futuro das empresas. A inovação se torna, portanto, a estratégia principal que gera receita, competitividade e garante sobrevivência. Para uma indústria que está em crescimento, ela gera as vantagens competitivas. Para uma indústria já estabelecida, ela permite a diversificação e, para todas, é a principal defesa contra produtos substitutos que podem surgir e tornar a sua solução obsoleta. Iniciando a seção 7.2.1, vamos definir o que é inovação. Pode parecer um conceito vago, mas a falta de compreensão em comum sobre o que é inovação dentro de uma empresa leva a sérios problemas de gestão, Como é possível gerenciar algo que não tem um conceito em comum? Uma definição muito precisa e funcional do que é inovação é a exploração de novas ideias com sucesso, mas é importante notar que toda inovação envolve uma incerteza significativa. Mas o ponto-chave do sucesso não é apenas a superioridade técnica. Tecnologias superiores falham o tempo todo. O sucesso, como a imagem aponta, depende da percepção e da adoção. Para considerar algo como inovador, isso deveria ser percebido como tal, na prática, por um indivíduo, grupo social, nicho de mercado ou outra unidade de adoção. Ou seja, não adianta ter uma ideia brilhante se ela não for adotada e gerar valor. Passamos agora para a seção 7.2.2, que aborda os tipos de inovação. É estrategicamente importante classificar a inovação, pois empresas que mantêm uma visão restrita, pensando em inovação só como P&D, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, podem perder oportunidades. Joseph Schumpeter, que já mencionamos, foi um dos primeiros a propor uma classificação ampla. Ele incluía não apenas P&D, mas também novos arranjos organizacionais, experimentação, adaptação de processos e produtos, novas fontes de energia e matérias-primas e até mesmo a imitação, que é a adaptação de processos ou produtos já existentes. Muitos trabalhos sucederam de Schumpeter e propuseram outras tipologias. Um modelo muito útil e mais recente é o chamado de radar da inovação, que vimos nessa figura. A importância prática desse modelo é que ele força a empresa a enxergar além do que já está claro, mostrando que a inovação pode ocorrer em múltiplas dimensões. Ele desdobra a inovação em 4 grandes âncoras: o que, quem, como e onde, e 12 subdimensões diferentes. Vamos detalhar essas dimensões nos próximos slides. A primeira grande âncora é a oferta. O que a empresa oferece? Ofertas é o mais comum, oferecer produtos ou serviços aos clientes. Plataforma é a inovação muito usada na engenharia. Significa comunizar componentes e subsistemas através da modularidade. Isso permite criar produtos derivativos, como diferentes modelos de carros, e de forma muito mais rápida e financeiramente eficiente.
Soluções é deixar de vender um produto isolado e passar a oferecer ofertas customizadas e integradas, visando a solução completa do problema do cliente. A segunda âncora, clientes, quem a empresa serve, consumidores, é inovar identificando necessidades que não estavam sendo atendidas ou segmentos de mercados que eram mal explorados. Experiência do consumidor é reprojetar todas as interações que o consumidor tem com o produto ou serviço. Captação de valor é a inovação que pode redefinir como a empresa é remunerada pelo valor que ela agrega, por exemplo, trocar a venda de uma máquina pela locação por horas de uso. Continuando no radar, a terceira âncora é o processo, como a empresa opera. Processos é redefinir os processos operativos principais para melhorar a eficiência ou efetividade do negócio. Organização é uma mudança na forma, função ou escopo da própria firma. Isso pode envolver redefinir o escopo das atividades, os papéis das pessoas e os sistemas de incentivos. Cadeia de suprimento significa redesenhar as relações entre as empresas e as funções de toda a cadeia. A quarta âncora é a presença, onde a empresa faz parte. Presença é a criação de novos canais de distribuição ou pontos de presença inovadores. Rede é a criação de ofertas integradas conectando-se com redes inteligentes. Marca é a inovação em como a marca é utilizada, inserindo-a em novos domínios. Além desses 12 tipos, a inovação também é classificada por sua intensidade, incremental versus radical. A inovação incremental é a mais comum. São as melhorias, as evoluções, as otimizações em processos e produtos que já existem. A inovação radical é a ruptura. Ela muda o paradigma, cria novos mercados e muitas vezes torna a tecnologia anterior obsoleta. O ponto central aqui é que a gestão da inovação é completamente diferente para cada um. Inovações incrementais e radicais demandam processos organizacionais, orçamentos, métricas e abordagens de gestões muito particulares. Uma empresa que tenta gerenciar um projeto radical com a mesma burocracia de um projeto incremental está fadada ao fracasso. E, finalmente, para fechar a seção 7.2.2, precisamos entender para quem a inovação é nova. A novidade é relativa. Para isso, usamos o conceito de stakeholder, que são todas as partes interessadas nas atividades e produtos de uma organização. Isso inclui não só o consumidor direto, mas também acionistas, funcionários, as sociedades e fornecedores. Por que isso importa? Porque uma inovação pode ser percebida de formas muito diferentes para cada um deles. O lançamento de um novo software de automação pode ser uma inovação incremental para um cliente final, mas a inovação radical para os funcionários da linha de produção, que terão seu trabalho totalmente alterado. Um bom gestor de inovação precisa mapear as incertezas e a percepção de todos esses stakeholders. Chegamos à seção 7.2.3, que trata de como a inovação não ocorre da mesma forma em todos os setores industriais. O padrão tecnológico de um setor influencia a forma e o ritmo dos esforços de inovação. Kate Pavitt, um famoso estudioso inglês, desenvolveu nos anos 80 uma classificação que agrupa as empresas de acordo com seus padrões tecnológicos. Temos empresas dominadas por fornecedores. Pense na indústria têxtil. As mudanças são guiadas pelos fornecedores e nas máquinas e nos insumos. Empresas intensivas de escala. Aqui se encaixam muitos setores da engenharia, como o automotivo e a siderurgia. Elas lidam com o desenho e operação de sistemas de produção muito complexos e caros. Por isso, a falha é muito custosa e as evoluções são, na maioria das vezes, incrementais. Empresas intensivas em informação, como bancos e varejos, já aplicam fortemente as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Empresas baseadas em ciência, como a química, eletrônica, farmacêutica, elas dependem pesadamente dos conhecimentos, P&D, pesquisa e desenvolvimento e pesquisa acadêmica. As empresas fornecedoras especializadas, que produzem insumos ou maquinário de alta performance para os outros setores, como bens de capital, nelas a tecnologia é de confiabilidade, pensam mais do que o valor do produto. Essa classificação de Pavitt não serve apenas para categorizar, ela revela uma oportunidade estratégica fundamental, como diz a citação. O fato de existir um certo padrão para o comportamento das empresas de um setor pode ser também uma excelente oportunidade para as empresas, em particular, inovar radicalmente, ao perceber oportunidades e fontes de inovação até então inexploradas. Em outras palavras, se todas as empresas do seu setor estão competindo apenas em P&D, talvez a maior oportunidade esteja em inovar no processo, na logística ou no modelo de negócio. Essa dinâmica de setores é confirmada no Brasil pela Pintec, a pesquisa de inovação do IBGE. A imagem ilustra
como setores de maior conteúdo tecnológico, como automobilístico, equipamentos de informática e farmacêuticos, apresentam as maiores taxas de inovação. Além disso, quando analisadas nos gastos das empresas brasileiras em inovações, vemos que as duas maiores fatias são P&D interno e, em segundo lugar, a aquisição de máquinas e equipamentos. Isso mostra que o padrão da indústria nacional é, em grande parte, inovar através da modernização do seu parque fabril, o que se encaixa no padrão de dominadas por fornecedores, ou intensivas em escala, de Pavet. Isso nos traz ao exemplo clássico da quebra de padrão, o caso da Dell. O setor de computadores nos anos 90 era focado em P&D. O padrão era competir para ter o produto mais rápido. A Dell, no entanto, inovou radicalmente em processos, não só no produto. Eles inovaram na gestão de cadeia de suprimentos, implementaram processos de manufatura focados na flexibilidade e criaram um novo canal de vendas diretas. Com isso, os produtos chegavam mais rápidos ao consumidor e eram customizados. A Dell não tinha o computador tecnicamente melhor, mas seu modelo de negócios era tão superior que ela se tornou a líder de mercado. Eles inovaram em dimensões do radar da inovação que seus concorrentes estavam ignorando. Com isso, concluímos a análise da seção 7.2. Vimos que a inovação, o que é inovação, sua importância estratégica, seus diversos tipos e como ela se manifesta de formas diferentes em cada setor. A seguir, minha colega Luísa Rodrigues apresentará a seção 7.3, Gerenciando a Inovação na Organização Industrial. Muito obrigado.